Mais uma vitória convincente do Vasco e vascaíno feliz. Tivemos três atuações que para mim foram as melhores atuações do jogo. Felipe Coutinho, Paulo Henrique e Ryan. Vamos falar deles aqui e Ryan sendo o destaque do Vasco mais uma vez. Felipe Coutinho jogando muito bem. Vamos falar um pouquinho sobre isso hoje e mostrar os gols de ontem. Se você curte esse tipo de conteúdo, se você é vascão, você tá feliz e gente feliz, deixa like no vídeo, se inscreve no canal. Esse é um canal novo, você não me conhece com certeza, mas eu espero que esses vídeos aqui você curta e vamos falar do nosso querido Vascão que ganhou mais uma. Tão deixando a gente sonhar? Será? Olha, Vasco já tá em décimo aí. Vamos falar um pouco sobre isso, mostrar a tabela do Campeonato Brasileiro. Vasco, essa sequência de jogos seria uma sequência preocupante, porém o Vasco tá dando conta. Ganhamos do Bahia, empatamos com o Flamengo, ganhamos do Cruzeiro ontem e agora a próxima rodada é contra o Palmeiras. E eu confio que o Vasco consiga fazer um resultado bom, porém a gente precisa ficar de olho aí. A gente vai falar um pouquinho também sobre a zaga do Vasco, que eu falei também no último vídeo, beleza? E vamos pro vídeo de hoje. Galera, vamos lá. O time do Vasco ganhou de 2-0 do Cruzeiro ontem, jogando de forma convincente. O Vasco jogou muito bem. No último vídeo que eu falei aqui sobre o time do Vasco, eu falei que o time do Vasco ele tava jogando bem, mas teve alguns problemas. No jogo passado a gente entregou uma bola ali entre o Hugo Moura e o Freitas ali, os dois zagueiros do Vasco naquela ocasião, como o Vasco já vinha entregando algumas vezes. E hoje não, no dia de ontem, a gente viu uma zaga que provavelmente será a zaga titular que o Fernando Diniz irá usar no Vasco. E é uma zaga boa, eu gostei. O Cuesta e o Robert Renan. Robert Renan mais habilidoso. O Cuesta também não fica longe, mas o Cuesta é um cara forte, um cara de marcação ali. Então os dois vão formar uma zaga muito boa. E eu creio que o Vasco já achou a zaga dele. Só que a gente não pode elogiar, né, o Vasco em termos de zaga, porque nos últimos tempos o time do Vasco tem tido zagas horríveis para no mais ruim da palavra, assim, porque a zaga do Vasco vem sendo algo assim tenebroso. Ano passado a gente tomou muito gol, ano passado muito, muito, muito gol. O time do Vasco tomou muito gol ano passado. E esse ano o time do Vasco até que tem se segurado melhor e hoje a gente vê uma zaga se formando e pode ser a nossa zaga titular. Então, galera, vamos pro jogo de ontem. O primeiro gol do Vasco foi um, uma bola que foi lançada para a direita no Paulo Henrique. O zagueiro do Cruzeiro pula de cabeça, só que ele perde um pouco o tempo da bola e o Paulo Henrique tá logo atrás dele, ele domina, já domina jogando para a esquerda. O cara do Cruzeiro procura ele, não acha, e ele dá um cruzamento e quem sobe de cabeça se antecipando o zagueiro, o grande, né? Literalmente, o grande, né? Alto, Ryan pula de cabeça e faz o gol. Vamos ver agora esse gol aqui. Deixa eu botar para vocês, ó, como vocês estão acostumados no formato de vídeo desse canal. Lançamento para a direita, zagueiro do Cruzeiro erra a cabeçada. Paulo Henrique já domina jogando para a esquerda. Cruza. Ryan se antecipa. Cabeceia no lado direito do Cássio. E faz o gol. E, e ele sai mais uma vez. A comemoração típica do Ryan hoje. E contra o Flamengo também. Calma, calma, calma. Tipo assim, calma, eu tô aqui, eu tô aqui. E o moleque, 19 anos, tem jogado muito bem, tem sido destaque. A gente já pode vislumbrar ele na seleção, porque ele embora na seleção já tenha ponta, né? Ponta direita, que é ali onde ele joga. A seleção é muito bem servida, né? De ponta direita. Tem Estevão, tem o meu Deus, que jogava no Botafogo, meu Deus. Luiz Henrique, Jesus, esqueci o nome dele. Luiz Henrique, tem Estevão, tem alguns outros também pontas ali que são excelentes.
Porém, o Ryan pode ser uma opção para a seleção, por quê? Porque o Ryan, diferente do Estevão, ele é mais parecido com o Luiz Henrique, né? Por quê? Porque embora o Luiz Henrique seja mais habilidoso, o Ryan ele é muito forte também, igual o Luiz Henrique. Então, assim, pode ser duas opções para a seleção ali, de pontas, de caras fortes, e contra uma seleção mais forte, pode entrar aí no lugar do Estevão e fazer uma diferença na seleção. Então a gente pode vislumbrar já Ryan na seleção. E ele tem sido um excelente jogador. Ele é, ele é insubstituível no Vasco atualmente, né? Então o time do Vasco tem tido muitas felicidades, né? Com o Ryan ali no nosso ataque. E galera, o Ryan tem feito uma diferença absurda. E aí a gente vai ver, galera, agora, já vou colocar pra vocês o próximo gol. O próximo gol foi nada mais nada menos que o Paulo Henrique. Paulo Henrique recebeu uma bola, vou botar aqui pra vocês. O zagueiro do Cruzeiro com a bola dominada. Hoje o Cruzeiro deu uma de Vasco, né? Ele dominou a bola na coxa errado e o Paulo Henrique aproveitou, porque o Paulo Henrique não tem nada a ver com isso. Levou, Cássio saiu e ele tocou na saída do Cássio. Mais um gol pro time do Vasco. E Paulo Henrique aí, ó. Gente, o que que o Paulo Henrique tem jogado, hein? Paulo Henrique é um excelente lateral. Ele tem uma rapidez, uma força física absurda. Ele é fora de sério, assim. A gente não tem o que reclamar, né? Não tem o que falar do Paulo Henrique. Ele tem feito grande diferença nos jogos do Vasco. Ele é incansável. A gente vê ele jogando aí os dois tempos em alto nível. E poucas vezes, né, o Fernando Diniz tira ele para colocar outro por cansaço. Porque o Paulo Henrique, como diz o Luva de Pedreiro, né? Ele é incansável. Ele é imorrível. Ele é um cara, assim, fora de sério. Ele tem feito muita diferença ali naquela ponta direita. Os zagueiros têm tido muito trabalho com ele. E a maioria dos gols tem passado pelos pés dele, de cruzamento e etc. E, gente, vamos falar agora também um pouco sobre o Felipe Coutinho. Porque o Felipe Coutinho, no vídeo passado, a gente falou, né, que ele foi destaque no jogo e tal, ele meteu até gol. E nesse jogo também, por mais que ele não tenha metido gol, e ele tenha saído na metade do primeiro tempo, porque ele não consegue jogar o tempo todo, ele tem sido um grande destaque no meio-campo do Vasco ali. Ele tem, tem tido excelentes jogos. A gente, quando o Coutinho veio, né, ele teve várias lesões seguidas e, e cara, foi complicado, né, pra gente, porque a gente esperava um Coutinho vir e fazer uma diferença ali, pelo menos que mediana no meio-campo, porque o Felipe Coutinho é um excelente jogador, habilidoso, ele acha passes como ninguém. E o Felipe Coutinho ele vinha se lesionando muito e graças a Deus ele tem tido sequência, ele não tem mais se lesionado, ele tem feito grandes jogos, ele ali no nosso meio-campo tem sido imprescindível ali, ele tem sido um cara que ele articula jogadas, ele acha passes onde ninguém acha. E ele tem sido ali alguém que ele tem sido a principal engrenagem do Vasco ali no meio-campo para que a gente possa fazer, organizar jogadas e fazer os gols. A gente também achou, aí a gente achou um excelente meio-campo, né, que é o Barros. Se eu não me engano, ele já era do Vasco, ele estava emprestado e agora ele voltou. E, cara, ele tem jogado excelentemente bem. E aí ele fez hoje não, ontem, eu tô falando ontem, tô falando hoje porque eu ia gravar ontem o jogo de ontem, aí eu tô falando hoje, confundindo. Ele fez ali a dupla, né, o Barros e ele, o Hugo Moura e Barros, uma dupla que foi muito bem ontem, de volante e meia ali, junto com o Coutinho. Foi um trio ali muito bom, que mais uma vez o Fernando Diniz veio na 4-3-3. E, cara, o time do Vasco foi muito bem ontem. O Verratti, mais uma vez, ele jogou abaixo do que a gente esperava. O Verratti, ele não tem tido grandes jogos assim.
mas ele é um cara muito raçudo que marca e ele tem feito isso, embora com os pés ele não tenha conseguido jogar. E galera, vou botar aqui também as estatísticas do jogo de ontem. Ó, o Cruzeiro chutou 21 chutes ontem para gol e apenas 3 desses 21 chutes foram no gol do Vasco, tá? O Vasco chutou 12 e 4 desses chutes foram no gol e desses 4, 2 convertidos. Então, assim, um excelente aproveitamento comparado ao do Cruzeiro, o do Vasco ontem. No fim do jogo, era de se esperar, né? Cruzeiro, um dos líderes do campeonato atualmente. Mais posse de bola, 53, com mais passes trocados, embora são poucos passes trocados, né? Entre um e outro time, né? O Vasco 369 e o Cruzeiro 396. Tivemos uma precisão de passe de 78%, Cruzeiro 79%. 13 faltas cometidas para cada lado, um amarelo para o Cruzeiro e 2 para o Vasco. Não tivemos cartão vermelho, foi um jogo leal, foi um jogo equilibrado ali, ninguém fez muita falta e tal. Impedimentos, escanteios, o Cruzeiro teve 9 escanteios e o Vasco 3. E então assim, o time do Cruzeiro aparentemente foi melhor? Não, não foi. O time do Vasco foi melhor que o time do Cruzeiro ontem, jogou melhor, fez os gols, as chances que teve converteu. E a tabela do Vasco atualizada ficou da seguinte forma: ó, a gente pode ver o time do Cruzeiro ontem. O time do Cruzeiro estava vindo de uma sequência de 4 vitórias e perdeu para o Vasco ontem. E o time do Vasco, galera, como a gente falou no último vídeo, se ganhasse, iria para décimo. O Vasco ganhou, subiu para décimo com 30 pontos. Embora hoje, domingo, vamos ter outros jogos, então vamos torcer para os rivais que estão ali embaixo do Vasco tropeçarem, para o Vasco permanecer ali em décimo. Vasco tem tido uma sequência excelente. Vasco, ó, uma vitória, 2 empates, sendo um desses empates contra o Flamengo, que é o líder do campeonato atualmente. Uma vitória contra o Bahia e agora vitória contra o Cruzeiro. E semana que vem, Deus quiser, a gente vai ganhar do Palmeiras também. E vamos vislumbrar uma terceira vitória seguida aí, ó. Deixa nos comentários aqui que você acha que vai ser o jogo de semana que vem. Deixa nos comentários também o que você achou desse jogo. Se você não me conhece, provavelmente, então deixa nos comentários aí se você é vascão, se você não é, se você curtiu esse vídeo, se você não curtiu. Vamos conversar aí nos comentários. E aí, gente, ó, a gente tem 2 times atrás do Vasco, que é o Corinthians e o Grêmio. Ceará e Atlético Mineiro. Depois a sequência vem Internacional e Santos aqui também. Então, assim, o Vasco, ele tá numa posição. Ele tá no meio da tabela ali, ele tá numa posição que também não é agradável, porque o Campeonato Brasileiro, ele é muito disputado. Então, assim, o primeiro fora da zona do rebaixamento tá só 4 pontos do Vasco. Olha isso. O 16º está a 4 pontos do time que está em décimo. E se você reparar aqui, o 8º colocado está a 5 pontos à frente do primeiro depois da zona do rebaixamento. Olha que loucura. O Campeonato Brasileiro é uma loucura, gente. O Campeonato Brasileiro, o que está mais longe, assim, de distância, né, da zona do rebaixamento é o Botafogo que está em quinto. É bizarro. Isso é muito bizarro, né? Com 40 pontos. Enfim, essa é a tabela do Brasileirão hoje. Vascão ganhou de 2-0. O que você achou do jogo do Vasco? O que você achou da atuação do Paulo Henrique? O que você achou da atuação do Felipe Coutinho? O que você achou da atuação do Ryan? Mais uma vez, uma atuação excelente. Ryan, seleção. Paulo Henrique, vamos testar ele na seleção também. Tô ficando doido. Felipe Coutinho merece mais uma chance? É o sonho dele voltar para a seleção mais uma vez. E quem sabe, né? A gente tá sem meio-campo ali, a gente precisa de um meio-campo armador igual o Coutinho, pelo menos para ficar no banco e, sei lá, entrar no segundo tempo, jogar 30 minutos. Quiçá, sei lá, jogar o primeiro tempo inteiro, sair no intervalo, ou entrar no intervalo, jogar o segundo tempo. Felipe Coutinho, ele é um excelente jogador, com certeza ele faria uma diferença ali na seleção, mas a gente vascaíno fica preocupado, né, com lesão.
porque a gente tem tido alguns casos, né, de jogadores que vão para a seleção e se lesionam, e o Felipe Coutinho, ele não tem muito um físico tão excelente assim, ele já tá com 33 anos, então é complicado, mas ele merece uma chance aí, uma nova chance na seleção brasileira. Se você curtiu esse vídeo, já deixa seu like. Tamo junto. Valeu, até o próximo vídeo. Fui.